Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. É interessante notar aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele pega 3 dos seus discípulos, 3, e ele vai ao jardim do Getsêmani, e diz aqui a palavra que ele se assenta, ele diz para os discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Naquele momento, o Senhor Jesus sentiu a necessidade de orar. Eu vou fazer uma pergunta, responda você mesmo. Olha que interessante. Será que Jesus não orava? Porque ele sentiu a necessidade de orar. Não, Jesus já tinha uma vida de oração. Jesus, ele tinha uma vida de entrega a Deus. Porém, ele sentiu necessidade de orar. Por quê? Porque alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. Alguma coisa estava para acontecer. Então veio aquela necessidade de orar. Quando isso acontecer com você, você tem que se separar, ir para um lugar e orar e falar com Deus. Às vezes você não vai saber nem pelo que você vai orar, mas Deus vai te mostrar. E às vezes isso pode acontecer com você de manhã, tarde, à noite. Eu quero dizer para você, quando você sentir a necessidade de orar, pare tudo que você está fazendo e vá orar. Pastor, eu trabalho, glória a Deus, mas naquele momento vá para o banheiro, vá orar, vá buscar Deus. Alguém está precisando de um livramento, alguém está precisando de um milagre. Deixa tudo. Se Jesus sentiu a necessidade de orar, imagine a gente. Nós não sabemos o que está para acontecer, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque quando você atenta para aquilo que Deus está colocando no seu coração, alguém pode ter uma cura, alguém pode ter um livramento, uma porta pode se abrir, muitas coisas podem acontecer. E olha que interessante que diz aqui: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, olha isso, hein? Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha que interessante isso. Como diz a palavra, Jesus levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e fez um desabafo a eles. Jesus abriu seu coração a eles. Por que Jesus fez esse desabafo a eles? Porque muita gente fala: não, você tem que desabafar com Deus. Claro, é verdade. Mas às vezes, irmãos, nós vamos precisar desabafar com alguém de confiança, que não são todos, são poucos. Jesus teve 12 discípulos, mas tinha 3 que ele confiava. E aqui, neste momento, ele abre o coração e fala a eles. Então não tenha vergonha se Deus tocar no coração para você desabafar com alguém, desde que seja uma pessoa de confiança. Você não pode falar para todo mundo. Jesus não falou para todos os discípulos, Jesus falou para 3. E por que Jesus falou para esses 3? Porque esses 3 estavam com Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins. Pode fazer um estudo e você vai ver que Pedro, Tiago e João também estiveram com Jesus quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Eles estavam com Jesus quando eles subiram, quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar, ele se resplandeceu diante deles. Então, eles sempre estavam com Cristo, abriam mão para estar com Jesus. Então, eles eram pessoas de confiança. Inclusive, Jesus contou um segredo a eles, e Jesus falou: não fale para ninguém, até que o Filho do Homem seja glorificado. E eles fizeram isto. Então, eu quero dizer para você, tem situações que você vai precisar de uma intercessão, de ajuda de alguém.
É só olhar para Moisés. Moisés foi usado por Deus para abrir o mar vermelho, para enviar as 10 pragas no Egito. Moisés foi usado por Deus e olha, saiu água da rocha. E tantas coisas aconteceram e você sabe. Mas olha que interessante, mesmo ele falando com Deus face a face, mesmo ficando 40 dias e 40 noites na presença de Deus, teve um momento que ele estava com a mão estendida e cansou, intercedendo pelo povo, as mãos deles eram pesadas e cansou. E aí diz a palavra de Deus que vieram Arão e Ur e seguraram as mãos deles, para que o povo de Deus pudesse ter vitória contra Amaleque. Então tem situações que nós vamos precisar de ajuda espiritual, tem situações que nós vamos precisar da ajuda, da oração de alguém, da intercessão de alguém. E você tem essa pessoa que é de confiança, que está com você, que torce por você, que compartilha com você, está com você nos momentos bons, mas também nos momentos de aflição, nos momentos ruins. E aqui diz que Jesus começou a se entristecer muito. Eu vou ler novamente. Jesus começou a se entristecer e angustiar-se muito. Aí alguns dizem, não, mas o cristão ele não tem tristeza, o cristão não tem angústia, isso é falta de fé. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está mostrando o lado humano, é isso que Jesus quer mostrar, é a natureza humana. Jesus começou a se entristecer. Jesus era uma pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus era cheio do poder de Deus e da graça de Deus. Jesus era o próprio Deus, mas se esvaziou da sua glória e veio como homem, mostrando aqui que o ser humano sente tristeza, sente angústia. E ele começou a se entristecer. Eu quero dizer para você que toda tristeza tem um começo. O que está provocando essa tristeza? Quando começou essa tristeza? Jesus começou a se entristecer porque ele sabia o que estava para acontecer com ele, ele sabia da sua missão. Então, essa tristeza teve um começo, como também angústia. E o que fazer quando começar essa tristeza e quando começar essa angústia? É claro que essa tristeza, essa angústia, ela pode crescer. Olha que coisa, ela pode aumentar. Então, a quem recorrer? O que fazer? Nós vamos ver o que Jesus fez e é o que nós devemos fazer, porque tem muita gente que está com começo de ansiedade, com começo de angústia, com começo de tristeza. Tem outros que já estão num estágio avançado, que virou até depressão. E a quem recorrer? Tem muita gente preocupada excessivamente, tem muita gente angustiada, prostrada. O que fazer? Quando começou essa tristeza, toda tristeza tem um começo, e diz aqui a palavra de Deus, olha o que Jesus falou: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza. Você sabe o que é isto? O homem, quando Deus criou o homem, Deus deu um espírito, uma alma, que habita no corpo. Assim como Deus é triuno, Deus é trindade, o homem também é triuno, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. O espírito é o eu verdadeiro, a alma são as emoções, o intelecto da pessoa. Então Jesus, na sua alma, diz aqui a palavra que ficou cheio de tristeza, cheio de angústia. Irmãos, olha que coisa, Jesus estava numa guerra de emoções muito grande, mas muito grande, porque quando ele fala, minha alma está cheia, não era pouca tristeza, pelo contrário, e ele começou a se entristecer, se angustiar, e essa tristeza, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Imagina o que estava se passando na mente de Cristo, na alma de Jesus, nas suas emoções.
Ele sabia que seria traído. Ele sabia que o seu melhor amigo iria vendê-lo. Ele sabia que o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, seus apóstolos, estaria com ele, que caminhou com ele, que ele iria apanhar, que ele ia sofrer, ia tomar chicotada, ia ser injustiçado, ia ser pendurado numa cruz, ia ser envergonhado, cuspido. Imagine como estavam as emoções de Jesus, essa guerra no emocional. Imagine a crise que Jesus estava enfrentando ali, sabendo pelo que ele iria passar, e não seria fácil. E como resolver isso? Como vencer isso? Como vencer essa tristeza? Como vencer essa angústia? E Jesus, além disso, ele seria pendurado numa cruz, levaria as nossas doenças, os nossos pecados, os nossos castigos. Aí Jesus fala assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. Jesus está falando isso para Pedro, Tiago e João. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, tem momentos que nós vamos precisar de alguém para estar conosco. Jesus falou: fica aqui comigo. Lembrando mais uma vez, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória e veio como homem, como servo de Deus. E aqui ele está mostrando o lado humano. Tem muita gente que não busca ajuda, tem muita gente que não busca um auxílio. Primeiramente você tem que buscar a Deus, isso é óbvio, mas tem momento que você vai precisar se abrir com alguém de confiança. Tem gente que está pensando em fazer besteira neste momento. Tem gente que às vezes está pensando em dar cabo da sua vida, porque o último estágio da depressão é o suicídio. E a gente precisa, pessoal, ajudar essas pessoas, mas essas pessoas também precisam se abrir. Quantas pessoas que não estão com crise de ansiedade, crise de depressão, quantas pessoas não estão sofrendo com uma tristeza profunda na sua alma, com guerra de emoções, pensando em fazer besteira, em abandonar tudo, chutar o pau da barraca. Quantos não estão pensando em desistir? Quantos neste momento que não sabem mais o que fazer? Quantos? E Jesus diz: fica aqui comigo, fica aqui do meu lado, vigie comigo. Olha que coisa, irmãos, que humildade de Cristo, mesmo naquela situação. Ele poderia dizer: que é isso, eu sou Deus, que é isso, vou buscar ajuda nada, pedir para alguém ficar comigo aqui, vigiar comigo aqui, orar comigo, que nada, eu tenho fé, eu curo, eu liberto, eu expulso demônios. Não, Jesus está mostrando o lado humano, pessoal. Agora, você não tem que desabafar com todo mundo, isso é minoria. Você sabe quem você pode confiar. Até pregador mesmo, você tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se você não sentir confiança, não fale. Eu quero dizer para você, às vezes você vai precisar de um amigo, uma amiga de verdade, de um irmão, de uma irmã de verdade. Tem gente que acha que é frescura. Os discípulos poderiam questionar e falar assim: que é isso? Ei, tu és o Filho de Deus, que negócio é esse? Eu estou triste, eu estou angustiado, que negócio é esse? Eles poderiam ter falado isto. Olha que interessante. Poderiam estar questionando aquela tristeza de Cristo. Você não pode ficar triste porque tu és o Senhor Jesus. Tu não pode ficar triste e não pode ficar angustiado porque tu és o Senhor Jesus, tu és o Rei dos Reis. Eu quero dizer para você, isso é o lado humano. Tem muita gente que é soberbo, que é arrogante e não busca ajuda. Busque ajuda, em nome de Jesus. Jesus, vem aqui, Pedro, Tiago e João, fica aqui comigo. Às vezes, irmãos, só a presença já ajuda, já conforta, já consola, em nome de Jesus. E diz mais, olha que interessante: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível,
passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos entender por que começou aquela tristeza e por que começou aquela angústia. Porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Porque, olha, eu creio que isso já aconteceu com você, isso é uma revelação de Deus para nós. Quando você sentir uma tristeza, uma angústia, do nada, fica atento, preste atenção, porque está para acontecer algo lá na frente que não é legal, que não é bom. Porque tem momentos na nossa vida que a gente está tranquilo, tem momentos na nossa vida que a gente está radiante, a gente está feliz, as coisas estão fluindo, as coisas estão dando certo, tem crescimento, os postos estão se abrindo, mas aí, do nada, vem aquela tristeza, vem aquela angústia. Isso é um alerta de Deus, isso é um sinal que Deus está dando, que está para vir, ou por vir. Eu quero dizer para você, fique atento a esses sinais, fique alerta, em nome de Jesus Cristo. E o que você tem que fazer quando você sentir do nada esse começo de tristeza, esse começo de angústia? Falar com Deus, buscar a Deus. Não tem outro meio de vencer isso se não for através da oração. E Jesus se prostrou, começou a orar e fez uma simples oração. E ele orou, nós sabemos, 3 vezes a mesma oração no período de 1 hora, porque Jesus disse para Pedro: em 1 hora você pode vigiar comigo? Olha que interessante, Jesus no período de 1 hora fez a mesma oração, de tão angustiado que ele estava. Isso é muito profundo, irmãos. E tem gente que em vez de se humilhar diante de Deus e buscar, como o Senhor Jesus fez, ele se humilhou. E aqui diz: Pai, se for possível, claro que era possível, afasta de mim esse cálice. Aqui está se referindo ao sofrimento. Afasta de mim esse sofrimento, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração que você tem que fazer. Fale com Deus, porque assim, ele sabia da sua missão, ele sabia do propósito. Jesus sabia que ele veio este mundo para nos salvar, ele foi enviado para isso. Mas chegou um momento na vida de Cristo, no ministério de Cristo, que ele chegou no limite. E ele teve que orar para vencer aquela tristeza e para vencer aquela angústia. Para você vencer a tristeza, para você vencer essa angústia, para você vencer essa ansiedade, você precisa falar com Deus. Fala com Deus. Às vezes você vai se sentir até fraco mesmo. Às vezes você vai encontrar até dificuldade para orar, um peso. Mas insista. A Bíblia diz no livro de Filipenses 4:6: e não andeis inquietos, ou não andeis preocupados, ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes coloque as suas petições diante de Deus com toda oração e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Fala com Deus. Eu não sei quando começou essa tristeza, quando começou essa angústia, essa ansiedade, esse problema que você está enfrentando, mas você só vai vencer isso através da oração. Só que você tem que ser perseverante que nem Jesus, você tem que ser insistente que nem Jesus, porque se você continuar lendo aqui, no versículo 42, Jesus voltou a orar, porque diz: indo 2ª vez orou. Depois você vai ver novamente que ele foi 3ª vez, e deixando de novo foi orar pela 3ª vez. Jesus teve que insistir, teve que perseverar para vencer aquela angústia, para vencer aquela tristeza. Mas na primeira oração que ele fez, diz aqui a palavra: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Tem uma outra passagem que diz que eles estavam dormindo de tristeza.
porque eles ouviram a oração que Jesus fez e também eles ouviram o desabafo que Jesus fez. O que eles tinham que fazer? Fazer a mesma coisa que Jesus fez. Jesus fica aqui, vigie comigo, ore, que eu vou um pouco à frente e eu vou orar também. Mas quando Jesus volta, eles estavam adormecidos. E ele diz a Pedro, olha que interessante: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, Jesus está querendo dizer que é fraca porque ela não gosta de orar. O espírito está pronto, o espírito quer orar, mas se a carne estiver mais forte, só tem dificuldade. Por isso é que quando Jesus volta, encontra ele dormindo, cheio de tristeza como os demais. Por quê? Porque não fizeram o que Jesus fez. Olha o que Jesus estava para enfrentar, olha o que Jesus estava para passar. Tem situações que vão surgir nas nossas vidas. Se a gente não fizer como Jesus, a gente não vai suportar o processo. A gente não vai aguentar se a gente não se prostrar diante de Deus e orar, buscar a ajuda dele, o socorro dele. A gente não vai aguentar, como eles não aguentaram. Quando Jesus foi preso, todos fugiram, deixaram Jesus na mão. Mas Jesus venceu, porque diz a palavra, olha que interessante isso. Versículo 45 diz: então chegou junto dos seus discípulos, depois de 3 vezes que ele for orar, e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus Cristo, ele venceu toda aquela tristeza, toda aquela angústia, e até mesmo o que estava por vir, o que estava para acontecer na vida dele, na oração. Por isso que ele suportou o que suportou. Por isso que ele passou e suportou todo aquele processo e conseguiu cumprir a sua missão. Porque ele teve que vencer isso na oração. E Deus deu um alerta ao coração dele, aquele começo de tristeza, aquele começo de angústia. E se você fizer a mesma coisa, você vai vencer o que está por vir. Tem coisas que você sabe, que talvez está te angustiando, aquela data marcada, aquele processo, alguma coisa que está para acontecer, e você vai vencer através da oração. Quando surgir essa tempestade, esse problema, essa dificuldade, essa diversidade, você vai vencer. Você já venceu na realidade quando você ora e busca, como aconteceu com Cristo. Quem ora se levanta. Eu vou dizer para você, isso aqui serve para mim e para você. Começou a tristeza do nada, fique atento, alguma coisa está para acontecer. Você está feliz, está tranquilo, tudo está dando certo, tudo está fluindo, de repente uma tristeza, um alerta de Deus que está por vir. Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes algo que não seja muito bom, uma má notícia. E quando você sente isso e vai buscar a Deus, você pode ter certeza que se você perseverar em oração, você vai vencer e vai vir uma resposta de paz, uma resposta de alegria no seu coração, no seu espírito. E olha que Jesus estava numa guerra de emoções e venceu. Por isso que ele passou pelo que ele passou. Ele suportou a traição de Judas, ele suportou a prisão, os castigos que ele sofreu, tudo injustamente, foi pendurado numa cruz. Olha o que o nosso Senhor Jesus passou. Ele suportou tudo isso, mas ao 3º dia ressuscitou. Glória a Deus. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, veio queimando no meu coração. Toma posse dela, viva essa palavra, pratique essa palavra em o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora em o nome de Cristo. Se você puder fechar os teus olhos, o poder de Deus vai te alcançar aí. Pode colocar o nome para oração, o nome de alguém. Eu quero orar e Deus vai alcançar essa pessoa em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Tem uma passagem bíblica que diz que Deus não é somente Deus de perto, mas de longe. Está lá em Jeremias 23. Então fecha os teus olhos se você puder e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho orar
por cada pessoa que está sintonizada nesta live, que está sintonizada nesta pregação. E eu quero pedir ao Senhor um milagre que essa pessoa tem esperado como resposta. Essa pessoa tem clamado a Ti, e Tu sabes o que ela pediu, o que ela orou. Mas também oro, ó Deus querido, Deus amado, pela cura desta pessoa, pela libertação de alguém. Meu Deus, eu peço o Teu socorro, livramento na vida desta pessoa, salvação na família, em nome de Jesus. E eu quero neste momento orar e repreender toda ação maligna e satânica. E eu faço isso em nome de Jesus. Eu digo todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor e de opressão, eu repreendo toda ação maligna, esse peso no corpo, esse câncer, esse mioma, esse nódulo cancerígeno, esse mal que essa mulher tem sentido no seu ovário, nas trompas e no útero, essa infecção, essa inflamação, esse problema nas pernas, essa fraqueza nas pernas, esse problema nos ossos. Meu Deus, vai destruindo agora em nome de Jesus. Eu exijo que saia todo mal, saia desta casa toda perturbação, toda macumba, vai embora todo mal, toda inveja, todo espírito de inveja, todo espírito de opressão, vai embora da vida desta pessoa em o nome de Jesus. Pai, que o Teu refrigério venha inundar esse coração. Meu Deus querido, Deus amado, que a alma dela seja aliviada agora, que ela seja renovada. Confirma o milagre, confirma a bênção para a Tua glória, em nome de Jesus. E cada pedido de oração que foi feito, o meu Deus querido, que o Senhor atenda agora. Ah, Senhor, porque o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus